Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista e o tema de hoje é sobre o aparelho digestivo. Para falar sobre gastroenterologia, estamos trazendo o Dr. Diego De Carli, formado pela Universidade Federal de Santa Maria e que desempenha suas atividades na área de gastroenterologia com mestrado em Ciências Médicas. Dr. Diego, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Dr. Arnoldo. Diego, a medicina interna é encantadora. Eu sempre digo que medicina interna é a verdadeira medicina. Me desculpem os cirurgiões, mas é a verdadeira medicina mesmo, a clínica, né? E nós acabamos dividindo essa medicina interna devido ao conhecimento que se tornou muito vasto em várias especialidades, porque é muito difícil abrangê-las todas, né? E cada vez mais com subespecialidades dentro dessas áreas. Na gastroenterologia não poderia ser diferente. E nós temos um grande número de pacientes que procuram o cardiologista e procuram as outras especialidades, a gastroenterologia. Quem mais procura o gastroenterologista? Olha, doutor Arnoldo, a gente é procurado por vários pacientes, né? A gente tem uma gama de doenças que é o que eles mais nos procuram. As principais são as doenças que a gente chama funcionais, em que tem alguma parte do organismo que não funciona adequadamente, relacionada ao trato gastrointestinal. A nossa mais conhecida é a dispepsia funcional, que é o caso em que o paciente tem alguma dificuldade de digestão, seja por excesso de acidez, por dificuldade do estômago de se contrair adequadamente, propiciar a digestão, ou por alguma intolerância específica ao alimento, né? Também atendemos muitos pacientes com doença do refluxo, caso em que a acidez do estômago reflui para o esôfago, em que eles vão sentir azia, queimação e desconforto epigástrico, né? Atendemos também muitos pacientes com problemas do intestino, com quadros de constipação, com quadros de diarreia, né? Atendemos também pacientes com problemas no fígado, né? Hoje em dia temos uma gama muito grande de pacientes, principalmente relacionados com a dislipidemia e com o diabetes, né? O fígado também é acometido por essas doenças, né? É o que a gente chama de esteatose hepática, que acomete o fígado. E as doenças do intestino grosso, né? Diverticulite, divertículos, hemorroidas, inflamações, às vezes específicas, né? Existem doenças inflamatórias específicas do intestino, né? E os tumores também, né? A gente sempre está atento para pacientes que tenham sinais ou sintomas que nos sugiram algum tumor, tais como perda de peso, anemia que não tem uma explicação óbvia, sinal de sangue nas fezes, né? Essas coisas assim nos chamam mais atenção para pensar em lesões malignas. Você falou, a gastro é psicossomática, né? E nós poderíamos dizer que todas as doenças são psicossomáticas, né? Isso Hipócrates falava 466 anos antes de Cristo, né? Do ponto de vista de hérnia de hiato, qual a incidência? Porque me chama a atenção que eu cada vez vejo mais pessoas dizendo que tem hérnia de hiato. Isso é porque se faz mais endoscopia? É esse o diagnóstico? As pessoas estão indo mais ao gastroenterologista? Ou tu acha que não mudou essa incidência? Eu acho que tem esse fator assim que hoje em dia a gente faz muito mais endoscopia do que a gente fazia no passado, até por uma modernização dos aparelhos, uma melhor sedação do paciente. A gente tem uma capacidade muito melhor de diagnóstico. Porém, temos também um início mais abrupto dos fatores de risco, tipo a hérnia de hiato está muito relacionado com obesidade. E nós vivemos hoje em dia uma epidemia de obesidade. Aumenta a pressão intraabdominal e favorece o surgimento da hérnia de hiato. Então, não só a melhora dos métodos diagnósticos e a maior acessibilidade dela aos pacientes, como também o perfil da população e os maiores fatores de risco para doenças do refluxo e hiato estão mais presentes hoje em dia. Gastrite, você vê bastante, eu recebo as endoscopias de vocês, gastrite erosiva, né? Úlcera, menos do que antigamente. Complicações de úlcera,
Eu me lembro que na época da faculdade nós não tínhamos o Helicobacter pylori ter sido descoberto, né? E nós tínhamos várias complicações e os pacientes iam para a cirurgia de úlcera penetrada, úlcera perfurada, assim por diante. Eu não vi mais isso, né? Como é que está essa questão do diagnóstico e do tratamento dentro desse contexto de detectar a bactéria no estômago? Olha, tu sabe que a gastrite, né, atualmente, ainda o principal agente causal é o Helicobacter pylori. A gente tem tido essa, depois de identificado, tanto é que os descobridores recentemente foram um prêmio Nobel na medicina, né, porque revolucionou. Antigamente acreditava que a úlcera era um quadro psicossocial, psicossomático, ou seja, era alguma coisa mais relacionada à personalidade, o cara era muito nervoso, por isso tinha úlcera. Depois que se descobriu a bactéria, o simples tratamento com 7 dias de antibiótico resolveu tudo isso. Atualmente, a gente tem uma conduta bem mais agressiva em relação ao tratamento do Helicobacter pylori. Então, a gente tem cada vez se vê bem menos a úlcera, não só pela erradicação mais eficiente, do tratamento mais eficiente dessa bactéria, mas também pelos nossos medicamentos mais potentes. Hoje em dia a gente tem medicamentos tipo omeprazol, pantoprazol, inibidores da bomba de prótons que reduzem a acidez. Então, antes mesmo do Helicobacter conseguir produzir úlcera, a gente intervém, né, nisso com esses remédios. Então, é muito comum hoje a gente ter pacientes com alguma gastrite leve, erosiva, alguma gastrite mais focal, que o H. pylori é positivo. E isso não se desenvolveu em uma úlcera, alguma lesão mais grave, porque ele já estava em uso de remédios que diminuíam a acidez, né? Claro que a gente não pode só atribuir o H. pylori, existem outras coisas que também podem estar associadas à gastrite, né? Como o uso abusivo de remédios anti-inflamatórios sem o devido cuidado, né? Que hoje é a segunda e em alguns locais já é a primeira causa de úlcera e gastrite. Bom, Diego, nós vamos para o segundo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo. Depois nós vamos saber como é que nós investigamos esse paciente, o que você tem no teu consultório, dentro do hospital, em termos de diagnóstico. É claro que o diagnóstico começa sempre por uma bela anamnese, né? Não podemos esquecer isso, um exame físico, mas hoje com a nova tecnologia nós podemos nos assessorar disso. Então vamos a um intervalo e depois vamos ouvir o Dr. Diego falando dos métodos diagnósticos em gastroenterologia.